Desde pequenos aprendemos que sentir medo é algo natural. O escuro, os trovões, os monstros debaixo da cama. Mas o tempo passa, e os monstros mudam de forma. Deixam de estar nos cantos do quarto e passam a viver dentro de nós. O medo se transforma. Começa a se parecer com a voz que diz: "Você não é capaz." Se esconde nas escolhas que não fazemos, nas pessoas que afastamos, nas chances que deixamos passar. Ele se disfarça bem. Usa máscaras de precaução, de sabedoria, de maturidade. Mas por trás de tudo isso ele está ali, observando, esperando o momento certo para nos fazer parar. Carl Jung acreditava que tudo o que não olhamos dentro de nós se transforma em destino. E o medo é mestre nisso. Quando não o escutamos, ele não desaparece. Apenas encontra um outro jeito de se expressar. Às vezes no corpo, com dores que ninguém consegue explicar. Outras vezes nos sonhos, com imagens que nos assustam ou nos confundem. E quase sempre, nas relações que se repetem, como se estivéssemos presos a um ciclo invisível. O medo não é maldoso. Ele é apenas um mensageiro, como um carteiro que bate a porta com uma carta importante. O problema é que a maioria de nós prefere não abrir a porta. Ou pior, fingir que não ouviu a batida. Então, o medo volta, dia após dia. E quanto mais o ignoramos, mais ele cresce. Tem gente que vive a vida inteira assim, evitando, correndo, se protegendo de tudo que possa machucar. Mas viver com medo é como morar numa casa com todas as janelas fechadas. Você se sente seguro, mas nunca vê o sol, nunca sente o vento, nunca escuta os pássaros lá fora. A segurança cobra um preço alto, a liberdade. Jung chamava esse medo profundo de sombra, a parte de nós que não queremos ver, que escondemos porque achamos feia, errada, perigosa. Mas ela não desaparece por isso. Fica ali, agachada em algum canto da alma, esperando ser reconhecida. O primeiro passo para lidar com o medo não é enfrentá-lo como um inimigo, é reconhecê-lo como parte de nós. Olhar nos olhos dele e perguntar: "O que você quer me dizer?" Essa pergunta muda tudo, porque tira o medo do papel de monstro e o coloca no lugar de mensageiro. Há um conto antigo sobre um menino que sonhava todas as noites com um dragão. O dragão destruía tudo e o fazia acordar gritando. Um dia, cansado, o menino decidiu não correr. No sonho, olhou para o dragão e disse: "Eu não vou fugir mais. Fala comigo." E então, pela primeira vez, o dragão falou. Sua voz era suave. Disse que estava ali para proteger o menino, mas que tinha sido ignorado por tanto tempo que precisou gritar. O dragão que antes queimava tudo agora virou um aliado. Nós também podemos fazer isso. O medo não some do nada, mas se transforma quando é acolhido. Quando o escutamos, ele nos revela algo importante. O que é precioso para nós. Ninguém sente medo do que não importa. Se você tem medo de perder algo, é porque aquilo tem valor. Então, em vez de fugir, que tal perguntar: "Por que isso importa tanto para mim?" Essa pergunta abre um caminho novo. Porque o medo, quando compreendido, vira orientação. Ele mostra o que precisa de cuidado, de atenção, de transformação. E às vezes, mostra também que estamos prontos para crescer, mesmo que doa um pouco. Começamos com medo do escuro, mas talvez o escuro nunca tenha sido o problema. Talvez fosse apenas o lugar onde a verdade mora, esperando que alguém tenha coragem de acender a luz. E é nesse acender da luz que algo dentro de nós desperta. Porque quando paramos de fugir, começamos a viver. E viver de verdade é abraçar o que sentimos, mesmo que seja assustador. Afinal, só se torna livre quem tem coragem de abrir a porta e convidar o medo para conversar. Imagine que dentro de cada pessoa existe uma casa. Algumas têm janelas abertas, luz por todos os lados, risos nos corredores. Outras parecem abandonadas, com portas trancadas e quartos que ninguém visita há anos. É nessa casa que mora tudo o que somos. Nossas memórias, sonhos, dores e também nossos medos. Quando o medo se instala, ele costuma escolher os cômodos mais escondidos. Às vezes, se aloja no porão, aquele lugar escuro onde guardamos o que preferimos esquecer. Outras vezes, sobe até o sótão, se misturando às lembranças antigas, aquelas que doem, mas não sabemos explicar por quê.
Carl Jung dizia que precisamos tornar consciente o que está inconsciente, ou isso governará a nossa vida sem que saibamos. Na casa interior, isso significa acender a luz nesses cômodos fechados. Mas para isso, é preciso coragem, porque o que encontramos lá dentro nem sempre é bonito. Pode haver raiva escondida, tristeza que não choramos, vozes antigas que ainda dizem que não somos bons o bastante. Mas também há tesouros, ideias que esquecemos, desejos que abafamos, partes nossas que deixamos para trás tentando agradar, pertencer, sobreviver. O medo muitas vezes está apenas protegendo esses tesouros. Ele aprendeu que mostrar quem somos pode ser perigoso, que sentir demais pode doer. Então ele construiu muros, trancas, labirintos. Só que viver assim é como morar numa casa linda e nunca sair da cozinha. Você se acostuma, mas sabe que está faltando algo. Sabe que existe mais. E mesmo sem entender, sente um vazio. O processo de cura começa quando decidimos caminhar por essa casa. Quando paramos diante de uma porta e, mesmo tremendo, colocamos a mão na maçaneta. Às vezes abrimos e vemos só poeira. Outras vezes vemos algo que nos emociona. E tem momentos em que encontramos o medo ali, sentado, nos esperando. Mas agora, algo mudou. Por que não somos mais crianças assustadas? Somos adultos que escolheram voltar, que entenderam que fugir só aumenta o poder do que evitamos, e que abrir a porta é o primeiro passo para transformar. Essa transformação não é mágica. Ela é feita de pequenos atos. Uma conversa difícil que você decide ter. Um não que você finalmente diz. Uma lembrança que você permite vir à tona, sem julgar. Cada gesto assim é uma janela aberta na casa. A luz entra, o ar circula, a alma respira, e aos poucos o medo deixa de ser senhor da casa e passa a ser apenas mais um morador. Um que você respeita, escuta, mas que não manda mais. Há uma liberdade profunda em poder caminhar por si mesmo sem se esconder, em ocupar todos os cômodos do seu ser, em reconhecer que a casa pode ter rachaduras, mas ainda assim é inteira e é sua. Quando compreendemos isso, algo silencioso acontece. Uma confiança que não depende de nada externo. Uma paz que não precisa de garantias. Porque você sabe que, não importa o que venha, você tem um lar dentro de si. E esse lar agora está vivo, iluminado, verdadeiro. Há um momento na jornada em que não basta mais entender o medo. É preciso se ver nele, ver o que ele toca, o que ele reflete. Porque o medo é também um espelho que mostra partes de nós que deixamos para trás, que negamos ou que não soubemos amar. Quando nos olhamos nesse espelho, a imagem pode assustar. Podemos ver nossas fraquezas, nossas vergonhas, os erros que tentamos esquecer. Mas também podemos ver nossa força escondida, nossa ternura reprimida, nossa esperança silenciada. Jung dizia que a alma fala por imagens, e o medo, quando visto com coragem, mostra essas imagens com nitidez. Imagine olhar para si mesmo como quem observa uma paisagem, sem julgar, sem querer mudar nada, apenas ver. Ver onde o medo se esconde, em que memórias ele foi tecido, que palavras o alimentaram. Ver como ele se tornou um companheiro silencioso que moldou suas escolhas, sua voz, seus passos. Esse espelho é profundo. Ele não mostra só o presente. Revela crianças interiores feridas, promessas quebradas, sonhos que ficaram pelo caminho. E para olhar de verdade é preciso paciência, é preciso amor. Porque não há cura na pressa. Não há transformação sem aceitação. Muitos de nós aprendemos a esconder o que sentimos, a engolir o choro, a sorrir para não preocupar, a dizer, está tudo bem, mesmo quando tudo dentro grita. E isso cria uma imagem falsa no espelho, uma imagem que se repete nas redes, nos encontros, nas relações, mas a alma não se engana. Ela sente quando não estamos inteiros. Quando estamos tentando ser o que esperam em vez de ser quem somos. Ver-se com verdade é um ato de coragem. Requer que tiremos as armaduras, que deixemos cair as máscaras que usamos para sobreviver. Requer que sentemos em silêncio diante do espelho e perguntemos,
Quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta não busca uma resposta rápida. Ela busca um mergulho. A alma é como um lago calmo. Quando jogamos pedras nela, traumas, medos, mentiras, as águas se agitam, ficam turvas. Mas se esperamos, se respiramos, a água clareia. E então podemos ver o fundo. Podemos ver o que sempre esteve lá esperando. A essência Jung nos lembra que o encontro com a sombra é também o início do encontro com a luz. Porque o que escondemos também guarda o que é mais autêntico em nós. O medo que sentimos de não ser amados é o mesmo medo que nos impede de amar com verdade. O medo de falhar é o que nos trava antes mesmo de tentar. Mas quando olhamos no espelho e vemos esse medo, ele perde a força, porque ele vive na sombra e a luz da consciência dissipa a sombra. Esse processo não é solitário. Embora o espelho seja individual, há momentos em que precisamos do olhar do outro. Um olhar que não julga, que acolhe, uma escuta que não apressa, que sustenta. Às vezes é através da relação que conseguimos nos ver melhor, porque o outro nos mostra partes que não vemos sozinhos. Nos desafia, nos toca, nos espelha também. À medida que nos vemos com mais clareza, algo muda. A relação com o medo se suaviza, não porque ele some, mas porque deixa de comandar, passa a ser ouvido, compreendido, e o espelho se torna um aliado, um lugar seguro onde podemos voltar, sempre que precisarmos nos lembrar de quem somos. Desde pequenos aprendemos que sentir medo é algo natural. O escuro, os trovões, os monstros debaixo da cama. Mas o tempo passa, e os monstros mudam de forma, deixam de estar nos cantos do quarto e passam a viver dentro de nós. O medo se transforma, começa a se parecer com a voz que diz: "Você não é capaz." Se esconde nas escolhas que não fazemos, nas pessoas que afastamos, nas chances que deixamos passar. Ele se disfarça bem, usa máscaras de precaução, de sabedoria, de maturidade, mas por trás de tudo isso ele está ali, observando, esperando o momento certo para nos fazer parar. Carl Jung acreditava que tudo o que não olhamos dentro de nós se transforma em destino. E o medo é mestre nisso. Quando não o escutamos, ele não desaparece. Apenas encontra um outro jeito de se expressar. Às vezes no corpo com dores que ninguém consegue explicar. Outras vezes nos sonhos com imagens que nos assustam ou nos confundem. E quase sempre, nas relações que se repetem, como se estivéssemos presos a um ciclo invisível. O medo não é maldoso. Ele é apenas um mensageiro, como um carteiro que bate a porta com uma carta importante. O problema é que a maioria de nós prefere não abrir a porta. Ou pior, fingir que não ouviu a batida. Então o medo volta, dia após dia. E quanto mais o ignoramos, mais ele cresce. Tem gente que vive a vida inteira assim, evitando, correndo, se protegendo de tudo que possa machucar. Mas viver com medo é como morar numa casa com todas as janelas fechadas. Você se sente seguro, mas nunca vê o sol, nunca sente o vento, nunca escuta os pássaros lá fora. A segurança cobra um preço alto. A liberdade, Jung chamava esse medo profundo de sombra, a parte de nós que não queremos ver, que escondemos porque achamos feia, errada, perigosa. Mas ela não desaparece por isso. Fica ali, agachada em algum canto da alma, esperando ser reconhecida. O primeiro passo para lidar com o medo não é enfrentá-lo como um inimigo, é reconhecê-lo como parte de nós. Olhar nos olhos dele e perguntar: "O que você quer me dizer?" Essa pergunta muda tudo, porque tira o medo do papel de monstro e o coloca no lugar de mensageiro. Há um conto antigo sobre um menino que sonhava todas as noites com um dragão. O dragão destruía tudo e o fazia acordar gritando. Um dia, cansado, o menino decidiu não correr. No sonho, olhou para o dragão e disse: "Eu não vou fugir mais. Fala comigo." E então, pela primeira vez, o dragão falou. Sua voz era suave. Disse que estava ali para proteger o menino, mas que tinha sido ignorado por tanto tempo que precisou gritar. O dragão que antes queimava tudo agora virou um aliado. Nós também podemos fazer isso. O medo não some do nada, mas se transforma quando é acolhido. Quando o escutamos, ele nos revela algo importante.
o que é precioso para nós. Ninguém sente medo do que não importa. Se você tem medo de perder algo, é porque aquilo tem valor. Então, em vez de fugir, que tal perguntar: por que isso importa tanto para mim? Essa pergunta abre um caminho novo. Porque o medo, quando compreendido, vira orientação. Ele mostra o que precisa de cuidado, de atenção, de transformação. E às vezes, mostra também que estamos prontos para crescer, mesmo que doa um pouco. Começamos com medo do escuro. Mas talvez o escuro nunca tenha sido o problema. Talvez fosse apenas o lugar onde a verdade mora, esperando que alguém tenha coragem de acender a luz. E é nesse acender da luz que algo dentro de nós desperta. Porque quando paramos de fugir, começamos a viver. E viver de verdade é abraçar o que sentimos, mesmo que seja assustador. Afinal, só se torna livre quem tem coragem de abrir a porta e convidar o medo para conversar. Imagine que dentro de cada pessoa existe uma casa. Algumas têm janelas abertas, luz por todos os lados, risos nos corredores. Outras parecem abandonadas, com portas trancadas e quartos que ninguém visita há anos. É nessa casa que mora tudo o que somos. Nossas memórias, sonhos, dores e também nossos medos. Quando o medo se instala, ele costuma escolher os cômodos mais escondidos. Às vezes se aloja no porão, aquele lugar escuro onde guardamos o que preferimos esquecer. Outras vezes sobe até o sótão, se misturando às lembranças antigas, aquelas que doem, mas não sabemos explicar por quê. Carl Jung dizia que precisamos tornar consciente o que está inconsciente, ou isso governará nossa vida sem que saibamos. Na casa interior, isso significa acender a luz nesses cômodos fechados. Mas para isso é preciso coragem, porque o que encontramos lá dentro nem sempre é bonito. Pode haver raiva escondida, tristeza que não choramos, vozes antigas que ainda dizem que não somos bons o bastante, mas também há tesouros, ideias que esquecemos, desejos que abafamos, partes nossas que deixamos para trás tentando agradar, pertencer, sobreviver. O medo muitas vezes está apenas protegendo esses tesouros. Ele aprendeu que mostrar quem somos pode ser perigoso, que sentir demais pode doer. Então ele construiu muros, trancas, labirintos. Só que viver assim é como morar numa casa linda e nunca sair da cozinha. Você se acostuma, mas sabe que está faltando algo. Sabe que existe mais. E mesmo sem entender, sente um vazio. O processo de cura começa quando decidimos caminhar por essa casa. Quando paramos diante de uma porta e, mesmo tremendo, colocamos a mão na maçaneta. Às vezes abrimos e vemos só poeira. Outras vezes vemos algo que nos emociona. E tem momentos em que encontramos o medo ali sentado, nos esperando. Mas agora, algo mudou. Porque não somos mais crianças assustadas. Somos adultos que escolheram voltar. Que entenderam que fugir só aumenta o poder do que evitamos. E que abrir a porta é o primeiro passo para transformar. Essa transformação não é mágica. Ela é feita de pequenos atos. Uma conversa difícil que você decide ter. Um não que você finalmente diz. Uma lembrança que você permite vir à tona, sem julgar. Cada gesto assim é uma janela aberta na casa. A luz entra. O ar circula. A alma respira. E, aos poucos, o medo deixa de ser senhor da casa e passa a ser apenas mais um morador. Um que você respeita, escuta, mas que não manda mais. Há uma liberdade profunda em poder caminhar por si mesmo sem se esconder, em ocupar todos os cômodos do seu ser, em reconhecer que a casa pode ter rachaduras, mas ainda assim é inteira, e é sua. Quando compreendemos isso, algo silencioso acontece. Uma confiança que não depende de nada externo. Uma paz que não precisa de garantias. Porque você sabe que, não importa o que venha, você tem um lar dentro de si. E esse lar agora está vivo, iluminado, verdadeiro. Há um momento na jornada em que não basta mais entender o medo. É preciso se ver nele, ver o que ele toca, o que ele reflete. Porque o medo é também um espelho. Um espelho que mostra partes de nós que deixamos para trás, que negamos ou que não soubemos amar. Quando nos olhamos nesse espelho, a imagem pode assustar.
Podemos ver nossas fraquezas, nossas vergonhas, os erros que tentamos esquecer. Mas também podemos ver nossa força escondida, nossa ternura reprimida, nossa esperança silenciada. Jung dizia que a alma fala por imagens, e o medo, quando visto com coragem, mostra essas imagens com nitidez. Imagine olhar para si mesmo como quem observa uma paisagem, sem julgar, sem querer mudar nada, apenas ver onde o medo se esconde, em que memórias ele foi tecido, que palavras o alimentaram. Ver como ele se tornou um companheiro silencioso que moldou suas escolhas, sua voz, seus passos. Esse espelho é profundo. Ele não mostra só o presente. Revela crianças interiores feridas, promessas quebradas, sonhos que ficaram pelo caminho. E para olhar de verdade, é preciso paciência. É preciso amor, porque não há cura na pressa. Não há transformação sem aceitação. Muitos de nós aprendemos a esconder o que sentimos, a engolir o choro, a sorrir para não preocupar, a dizer, está tudo bem, mesmo quando tudo dentro grita. E isso cria uma imagem falsa no espelho, uma imagem que se repete nas redes, nos encontros, nas relações. Mas a alma não se engana. Ela sente quando não estamos inteiros, quando estamos tentando ser o que esperam, em vez de ser quem somos. Ver-se com verdade é um ato de coragem. Requer que tiremos as armaduras, que deixemos cair as máscaras que usamos para sobreviver. Requer que sentemos em silêncio diante do espelho e perguntemos: quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta não busca uma resposta rápida. Ela busca um mergulho. A alma é como um lago calmo. Quando jogamos pedras nela, traumas, medos, mentiras, as águas se agitam, ficam turvas. Mas se esperamos, se respiramos, a água clareia. E então podemos ver o fundo. Podemos ver o que sempre esteve lá esperando. A essência Jung nos lembra que o encontro com a sombra é também o início do encontro com a luz, porque o que escondemos também guarda o que é mais autêntico em nós. O medo que sentimos de não ser amados é o mesmo medo que nos impede de amar com verdade. O medo de falhar é o que nos trava antes mesmo de tentar. Mas quando olhamos no espelho e vemos esse medo, ele perde a força, porque ele vive na sombra, e a luz da consciência dissipa a sombra. Esse processo não é solitário. Embora o espelho seja individual, há momentos em que precisamos do olhar do outro. Um olhar que não julga, que acolhe. Uma escuta que não apressa, que sustenta. Às vezes é através da relação que conseguimos nos ver melhor, porque o outro nos mostra partes que não vemos sozinhos. Nos desafia, nos toca, nos espelha também. À medida que nos vemos com mais clareza, algo muda. A relação com o medo se suaviza, não porque ele some, mas porque deixa de comandar. Passa a ser ouvido, compreendido, e o espelho se torna um aliado, um lugar seguro, onde podemos voltar sempre que precisarmos nos lembrar de quem somos.